O economista de Sérgio Moro chama Bitcoin de insanidade coletiva. Na minha opinião, insanidade coletiva é você seguir ordens sem questioná-las, sem analisar a questão ética daquelas leis, daquelas ordens, que nos levam a absurdos ao redor do mundo. Se você parar para pensar, escravidão era uma lei e as pessoas seguiam, né? Escravidão negra. Então as pessoas iam lá e seguiam aquela ordem sem questionar se aquilo realmente fazia sentido. Mesma coisa com relação ao bigodismo lá na Alemanha, né, que eu não posso falar a palavra certa aqui no vídeo por problemas que vocês sabem. Então, o bigodismo lá na Alemanha, que prejudicava os judeus, também era uma insanidade coletiva. Pessoas seguindo leis idiotas somente porque eram leis, eram regras. Isso nada tem a ver com o Bitcoin. Ninguém é obrigado a aceitar Bitcoin, a usar Bitcoin. Então isso não é uma insanidade coletiva. É uma opção, é uma livre escolha dessas pessoas. Então, de forma alguma, isso pode ser insanidade coletiva. Mas vamos analisar o argumento aqui do tal economista, né? Escolhido pelo ex-juiz Sérgio Moro para ajudá-lo em assuntos econômicos em sua candidatura, o economista Afonso Celso Pastore, que ajudou a ditadura ao presidir o Banco Central nos anos 80, ressurge e ataca ferozmente o Bitcoin e as criptomoedas. O ex-servidor da ditadura afirmou que não consegue entender que raios as pessoas têm na cabeça para comprar criptomoedas. O que é a criptomoeda? Em primeiro lugar, ela não é um ativo, ela não tem valor intrínseco, ela simplesmente é uma coisa volátil, ela gasta uma quantidade de energia gigantesca. Eu acho isso uma loucura, afirmou Pastore. A crítica ao valor intrínseco e ao gasto de energia são frágeis e mentirosas. O ouro não tem valor intrínseco e nem mesmo o real. Como diria Ludwig von Mises, o valor não é intrínseco, não está nas coisas e nas condições, mas no sujeito que as avalia. Bitcoin é um gasto de energia inútil? O Bitcoin com fazendas de mineração gasta menos energia que o sistema bancário tradicional, conforme mostra a pesquisa da Galaxy Digital sobre o gasto anual estimado da rede, que vocês acompanham nesse gráfico aqui. Então aqui você tem um consumo anual de energia para o sistema bancário, que é o maior de todos, né? Porque você tem aqui data center, servidores enormes para esses bancos que gastam extrema energia para rodarem. Tem também maquininhas ATM, né, 24 horas para você sacar dinheiro e tudo mais. Tem sistema dos cartões de crédito, cartões de débito também consomem uma energia gigantesca, além da impressão de papel moeda, cunho das moedas metálicas, tudo isso gera gasto energético e ninguém comenta sobre isso. Então está aqui o consumo do sistema bancário. O ouro consome um pouco menos, como vocês estão vendo aqui, e aqui está o Bitcoin muito abaixo tanto do ouro quanto do sistema bancário. Então realmente não faz nenhum sentido esse argumento do senhor economista. Isso sem contar as camadas de escalabilidade do Bitcoin, como a Lightning Network, que suportam milhões de transações por uma fração da energia gasta. Mas o economista vai além. Diz ele, a criptomoeda é uma insanidade coletiva que custa para o mundo, do ponto de vista de consumo inútil de energia, está custando para o Brasil. Pastore não entendeu que o Bitcoin consome energia para justamente proteger seus usuários de ditaduras, processos inflacionários desencadeados pelas moedas estatais e contra juízes parciais que usam a máquina pública para promoção política. Eita, alfinetaram aqui Sérgio Moro e todo mundo ali que faz parte da mesma corja, né? Aliás, Afonso, que é o economista, serviu o Banco Central do Brasil entre agosto de 1983 e agosto de 1985, durante a ditadura militar. Seu legado, ele deixou para os brasileiros uma inflação acumulada superior a 220% ao ano. Mas claro que ele não entende que uma inflação de 220% ao ano e uma ditadura são insanidades coletivas. Insanidade coletiva é a pessoa totalmente livre escolhendo a moeda que quer utilizar. Pastore ataca brasileiros que compram criptomoedas. Diz ele, ela gasta uma quantidade de energia gigantesca, quer dizer, para os menininhos aqui brincarem de comprar e vender criptomoeda, o Brasil está gastando 6 bilhões de dólares. Note que ele nem percebe que você existe, né? Não é você que gasta o seu próprio dinheiro, é o Brasil que está gastando. Você é somente uma formiga ali. Quem decide o que você deve gastar e como você deve gastar é o governo, é o ditador. É ele que define onde você deve alocar o seu dinheiro. Um completo maluco.
Na cabeça de Pastore, ele tem mais capacidade de decidir onde o brasileiro deve alocar seus recursos que o próprio consumidor. Um pensamento perigoso que, em última instância, levou à criação da União Soviética. Não é o burocrata que deve alocar os recursos, e sim o mercado, o conjunto de indivíduos que votam com o próprio dinheiro. Perfeito aqui a matéria da Livecoins. O real não vai durar para sempre, independente do que acredite qualquer economista do governo. Na história do Brasil, foram 6 vezes em que os brasileiros acordaram com seu dinheiro valendo pó. Você estará preparado quando isso acontecer novamente? Eu vou porque eu não uso dinheiro de parasita, dinheiro de político. E isso que a gente está vendo com esse economista é algo muito normal dentro de um ambiente onde não se respeita propriedade privada, de coletivismo, né? Onde as pessoas julgam que o coletivo é mais importante que o indivíduo. Na hora que isso acontece, cada pessoa se acha no direito de determinar como outra pessoa deve viver e o que deve ser feito da propriedade dela. Existe um ditador dentro de cada um de nós, querendo definir não somente a regra dentro do que nos pertence, como também a regra dentro do que não nos pertence, dentro da propriedade do outro. Então, se você não gosta de determinada coisa e o seu vizinho gosta, você se acha no direito de ir lá votar ou reclamar com o Estado para que o seu vizinho seja proibido de fazer aquilo, dentro da propriedade dele. Um completo absurdo. Infelizmente, é assim que a gente vive e graças ao Bitcoin e graças à tecnologia descentralizada, a tendência é que isso acabe. Porque o Bitcoin, por exemplo, impede que outras pessoas definam como você vai usar o seu Bitcoin. Algo que até agora era impossível. Então, se o seu vizinho acha que você deve ter um imposto de 50% para ajudar a Amazônia, ou para ajudar LGBT, ou para ajudar os negros, ou para ajudar os índios, ou para ajudar os brancos, ou os amarelos, não importa, porque ele não tem como controlar o seu Bitcoin. Ele não tem como tomar o Bitcoin de você e fazer a vontade dele com o seu dinheiro. Mas, obviamente, as pessoas vão continuar tentando, porque elas estão habituadas nesse sistema de violência, de coerção contra a propriedade alheia. Então, essa matéria explica bem isso. Brasileiro pede ao Senado, ou seja, pede à máfia, que mineração de criptomoedas seja banida no Brasil. Então, ele não está satisfeito dele não fazer mineração de criptomoedas. Como ele não gosta de mineração, ele quer te impedir de fazer mineração de criptomoedas. Como tudo funciona hoje, né? Se você não gosta de tal coisa, você vai lá no senador, vai lá no deputado, vai lá na urna eletrônica para impedir o seu vizinho de fazer aquilo. Uma proposta intitulada Marco Verde da Eletrônica Computacional, apresentada pelo morador do Distrito Federal, Fernando Isnaldo, chamou a atenção da comunidade de criptomoedas brasileira. Para sua proposta de melhoria do meio ambiente, Fernando sugeriu a proibição da mineração de criptomoedas no Brasil, principalmente aquelas que exijam total poder computacional, seja lá o que isso signifique. O problema para o nosso guerreiro social é que a proposta dele tem 0 apoio até esse momento. Ele precisa de 20 mil assinaturas para conseguir fazer ela chegar lá nos senadores, né? A ideia inusitada conta com um total de 0 apoio até o momento da redação. Mas o que chama atenção é que o autor da proposta fez uma publicação na rede social Steemit há 4 anos, ensinando as pessoas a minerarem a criptomoeda Zencash. Ou seja, quando ele queria minerar a shitcoin dele, tudo ótimo, né? Aí tem que liberar a mineração. Na hora que ele parou de minerar a shitcoin dele, aí, já que ele não minera, ninguém mais deve minerar também. Como todo egoísta, todo ditador, é isso que ele quer fazer. Eu disse para vocês, todo mundo tem um ditador dentro de si. E se você não tiver ali uma forma de impedir que esse ditador aflore, né? Ou seja, que vizinhos possam impedir vizinhos de agirem como quiserem dentro de suas propriedades, é esse tipo de baboseira que acontece. Agora, o que acontece quando alguns países chamam o Bitcoin de insanidade coletiva, né? São negativos ao Bitcoin e às criptomoedas? Eles geram um prêmio para os países que pensarem ao contrário, porque esses países vão absorver, né? Vão atrair investidores e investimento. E quem foi o primeiro? Foi El Salvador. E agora com uma novidade muito forte, conforme essa matéria está dizendo. El Salvador anuncia Bitcoin City, a cidade Bitcoin, uma cidade livre de impostos. O presidente do país garantiu que a Bitcoin City será uma cidade livre de impostos, prometendo vários benefícios que poderiam fomentar a atração de pessoas ao redor do mundo.
justamente o que eu estou falando para vocês. Ele não está tirando imposto, né, deixando a cidade livre de impostos porque ele é bonzinho. Não, é um outro parasita, né? É mais um político. Ele faz isso justamente para elevar a imagem dele e também para atrair dinheiro para dentro de El Salvador. E é melhor você ter 10% de um bolo gigante, né, de bilhões de dólares, do que ter 100% de migalhas, como era o caso de El Salvador, que é um país muito pobre. Então, como vai funcionar a Bitcoin City? Aqui está o presidente de El Salvador, né, fazendo a apresentação da Bitcoin City. E como a matéria explica, em parceria com as empresas de criptomoedas Blockstream e Bitfinex, Bukele planeja emitir $1 bilhão em títulos de 10 anos para financiar o projeto. Ou seja, ele está trocando ali um bando de imposto, né, que ele poderia cobrar sobre as pessoas por um financiamento. Ele emite títulos de 10 anos de duração, as pessoas são recompensadas, né, recebem um percentual fixo ali por ano, e em contrapartida ele recebe dólares ali para poder investir no projeto dele. Invista aqui e ganhe todo o dinheiro que quiser, ou seja, não seja roubado. Esta é uma cidade totalmente ecológica que funciona e é energizada por um vulcão. Vai ser uma cidade legalmente constituída. Terá comércios, serviços, museus, bares, restaurantes, aeroporto, enfim, tudo. Com seu próprio vulcão que proverá energia à cidade, ou seja, energia limpa, matando todo aquele argumento que os outros países fariam de que o Bitcoin é sujo. Não, ele está falando que vai usar um vulcão tanto para minerar o Bitcoin quanto para energizar a cidade. Vai ser totalmente circular e no meio terá uma grande praça. E aqui tá, vou pegar aqui uma imagem para vocês, tá aqui, ó, ele faz a apresentação. Esse círculo aqui é a ideia da cidade, tá? Então aqui no meio, na praça, vai ter o símbolo do Bitcoin, como vocês estão vendo aqui, né? E aí vão ter casas, comércios, empresas, tudo ao redor aqui, como ele está mostrando na imagem. E para quem fala que ANCAP, que libertário é utópico, leiam só essa parte. Não teremos impostos sobre renda, para sempre. Não tem imposto de renda. Sem imposto sobre ganâncias. Zero imposto sobre propriedade. Não tem imposto sobre propriedade, incluindo o próprio Bitcoin, mas incluindo o seu terreno, a sua casa. Nem imposto sobre contratações de funcionários. Zero impostos municipais e zero emissões de CO2, já que a energia vai ser de vulcão, né? Uma energia limpa. Os únicos impostos que vão ter em Bitcoin City é o IVA, que no caso aqui é um imposto sobre serviços e produtos, que vai ser de 10%. Então, você comprou lá uma bala, você comprou um carro, você paga 10% e isso é tudo. A metade será utilizada para pagamento de salários do município e o resto para infraestrutura pública e manutenção da cidade. Então, ao invés de ter, como no Brasil, 100% de imposto sobre remédio, sobre comida, sobre tudo, lá vai ter 10% e só. Não tem imposto de renda, não tem imposto sobre propriedade, não tem imposto sobre contratação, não tem imposto sobre nada. Além disso, para financiar, eles vão emitir títulos, né, para todas as pessoas, empresas e países que tiverem interesse em uma remuneração acima do mercado. E, claro, ele conta também com a própria valorização do Bitcoin. Ele pode usar todo esse dinheiro que entra para fazer mineração de Bitcoin e aí, com a valorização do Bitcoin, eles ganham muito mais dinheiro do que a média aí das cidades, né, dos estados que a gente tem ao redor do mundo. De acordo com o presidente de El Salvador, a construção da cidade começará após 60 dias do financiamento do projeto. É esperado que em 2022 os títulos serão emitidos, o qual serão totalmente dentro do ecossistema do Bitcoin. El Salvador vai ser o centro financeiro do mundo, a Singapura da América. Então, realmente algo fantástico, né? Apesar de ser feito por um parasita, ele está mostrando ali como a teoria dos jogos que eu trago para vocês há tanto tempo aqui no canal se aplica, né? Ele está fazendo uso de ser o primeiro a dar esse passo para servir como um buraco negro, sugando todo o dinheiro dos outros países. Isso vai fazer muito bem para El Salvador e a tendência é que outros países comecem a imitar pouco a pouco. E aí já era, né? Aqueles que demorarem mais tempo para entrar vão perder muito dinheiro, vão perder esse jogo. E uma última notícia, El Salvador também deu início ao programa de visto dourado a investidores em Bitcoin e criptomoedas. Quem alocar a partir de 3 Bitcoins terá direito à residência permanente em El Salvador. O incentivo, no entanto, não concede cidadania salvadorenha. Você não vai ser um cidadão, mas pode morar lá de forma definitiva, o que é excelente, né? Qualquer pessoa que tem Bitcoin, tem criptomoedas ou tem uma empresa e está sofrendo problemas em sua terra natal vai poder se mudar para El Salvador. Tá aí uma opção para todos nós.
E como eu disse, a teoria dos jogos faz com que outros países comecem a copiar. Todo mundo vendo um presidente de um país desconhecido como é El Salvador ganhando muita relevância, ganhando muito destaque, o que outros parasitas de outros países começam a fazer? Político promete bolsa criptomoeda e é eleito governador na Venezuela. Olha aí, tentando imitar o presidente de El Salvador, né? Um político candidato a governador prometeu que, se fosse eleito, iria distribuir bolsas de Axie Infinity, um dos jogos mais famosos aí do mundo das criptomoedas. No último domingo, a população venezuelana saiu às ruas para votar nas eleições regionais. Sua intenção era criar um programa de capacitação e treinamento de jogadores de games NFTs. Assim como El Salvador colocou imposto zero para tentar ganhar alguma coisa, o político na Venezuela agora começa a oferecer também cursos, de Axie Infinity, de jogos de criptomoedas, para ganhar alguma coisa. E eles sabem que tudo isso lá na frente vai prejudicá-los, porque as pessoas que saem da moeda estatal para as criptomoedas acabam sendo menos roubadas. E aí esse dinheiro sai do controle desses políticos. Mas eles pensam sempre no curto prazo. O político pensa sempre no curto prazo. Na próxima eleição, eles não percebem o problema que vai acontecer lá na frente, mas que em alguns lugares já começa a acontecer. Como, por exemplo, somos o segundo maior minerador de criptomoedas do mundo e não temos praticamente nenhum retorno financeiro, diz presidente do Cazaquistão. Então notem aqui, Cazaquistão é o segundo maior país em mineração de criptomoedas do mundo, mas o governo não ganha nada com isso. E ele está revoltado com isso, né? Além de pedir uma nova regulamentação à indústria de criptomoedas do país, o presidente Tokayev contemplou a introdução de uma CBDC, de uma moeda digital do Estado. De acordo com dados da Universidade de Cambridge, a participação do Cazaquistão na taxa de hash total da rede do Bitcoin chega a 18%, a segunda maior do mundo, atrás somente dos Estados Unidos, que tem 35%. No entanto, existe um grande número de indivíduos realizando mineração de Bitcoin de forma não legalizada no país, ou seja, sem que o Estado tenha conhecimento. Segundo estimativas, os mineradores ilegais respondem por até 50% de toda a atividade de mineração de criptomoedas no Cazaquistão. No contexto das declarações do presidente Tokayev, a falta de regulamentação resulta, para o bem ou para o mal, em muito pouca receita tributária capturada pelo governo, também conhecida como roubo, apesar do forte crescimento do setor no país nos últimos anos. Então notem como as criptomoedas destroem, eles tiram ali o financiamento aos bandidos, eles tiram dinheiro da mão do Estado. E é exatamente o que eu venho falando aqui para vocês. Pouco a pouco a gente deixa de financiar o Estado, ele vai encolhendo de tamanho, não porque ele quer, porque ele é obrigado a encolher de tamanho, até que em algum momento ele se torna completamente relevante, sendo substituídos por outros serviços descentralizados que ele não tem como impedir, até o momento onde a agressão, a coerção do Estado deixa de existir, porque ele não tem mais como fiscalizar e como nos agredir. Então, a tendência é essa, é o fim do Estado se aproximar conforme criptomoedas e outras tecnologias descentralizadas ganhem espaço. Agora vamos falar sobre preço do Bitcoin, sobre gráfico do Bitcoin. Na tela vocês têm aqui o gráfico semanal e ele mostra algo interessante comparando o ciclo de 2013 com o ciclo de 2021. Vocês notam que depois que teve um primeiro topo aqui em 2013, levou 30 semanas para a gente romper aquele topo anterior, Foram 30 semanas, exatamente como em 2021. Depois do primeiro topo que a gente teve aqui, lá em abril, que foi nos $65 mil, levou 30 semanas para a gente romper de novo esse topo, Mesma coisa, só que dessa vez, olha só o resultado, Enquanto que em 2013, após esse rompimento, foi um fator extremamente positivo e aí o preço disparou, Até a nova alta histórica, sem recuar. Olha como é que nós estamos agora em 2021. Rompeu e afundou. Agora nós estamos ao redor de $56 mil, na verdade, já até caiu mais. Então, é algo preocupante, porque é diferente de 2013, não gerou uma empolgação como a gente gostaria, então
ligamos o alerta. Por outro lado, abrindo o gráfico semanal, a gente percebe que este recuo que a gente está vendo aqui é similar ao de 2017, tá? Então aqui a gente tem um movimento que vem desde 2015 até 2017, né? Vocês estão vendo aqui, ó, nesse ponto mais baixo foi agosto de 2015, e esse último recuo aqui, após o rompimento da alta histórica anterior, aconteceu em março de 2017. E olha só que interessante lá atrás, né? Essa linha branca era a linha de tendência que vinha há muito tempo, né, sendo respeitada, o preço encosta e volta a subir, encosta e volta a subir, encosta e volta a subir, e assim por diante. E aí ele rompe finalmente a linha amarela, que é a alta histórica anterior aqui, mas notem, rompe e afunda. Exatamente o que a gente está vendo agora, né? Aconteceu lá em 2017, rompeu e logo na sequência afundou, voltando para onde? Até a linha branca, que é a linha de tendência. Olha agora para o ciclo atual, o ciclo que vem lá de 2020, né? Março de 2020 aqui, até o momento atual. Mesma coisa, tem a linha branca de tendência aqui, o preço encosta, volta a subir, encosta nela, volta a subir, encosta nela, volta a subir e assim por diante. E agora, quando a gente finalmente rompeu a alta histórica anterior, né? Foi esse rompimento que a gente teve aqui, ó. Na mesma hora, recua e cai com força em direção à linha branca. Então, eu não descarto a hipótese do preço imitar 2017, fazer esse recuo até a linha branca, que ela está posicionada onde? Aqui, nos 52, 53 mil dólares, tá? Que eu já passei para vocês, que é um movimento natural, porque seria a média móvel de 100 dias, que é algo também comum de acontecer na hora que acontece o rompimento da média móvel de 50 dias. Então, esse recuo até a faixa ali dos 52, 53 mil dólares seria natural e, da mesma forma como aconteceu antes, pode gerar um pump na sequência, tá? Encostar na linha branca e voltar a subir. Isso aqui está muito similar ao que vimos na alta histórica anterior, lá de 2017, tá? Recuo, deixa eu até dar um zoom para vocês aí, porque eu não sei quem está vendo no celular, né? Mas olha aqui como é a mesma coisa. A linha amarela é a alta histórica anterior, o preço superou no gráfico semanal, ó, superou e na sequência desabou em direção à linha branca para, na sequência, olha o que acontece na sequência. Depois de encostar na linha branca, uma mega disparada de preço, tá? Que levou até a alta histórica daquele ciclo, tá? E se a gente entrar aqui no gráfico diário, agora é o gráfico diário, vocês vão notar exatamente a mesma faixa de valor que eu trouxe para vocês, né? Eu tinha falado para vocês o seguinte, depois que rompe a linha verde, que é a média móvel de 50 dias, a tendência histórica é o preço recuar até a linha branca, essa linha branca mexendo aqui no caso, né? Que é a média móvel de 100 dias. E ela está quase no mesmo ponto desta linha de tendência que vem desde julho de 2021. Ó, encostou aqui em setembro de 2021 e agora pode encostar novamente aqui, quando ela vai cruzar exatamente em cima da linha de tendência. Então, média móvel de 100 e a linha de tendência estarão no mesmo ponto. Onde é que é esse ponto, Guilherme? Nesse momento, 53 mil dólares, exatamente o valor que eu mostrei para vocês no gráfico semanal. Então, existe um imã aqui puxando o preço para essa região dos 53 mil dólares, como aconteceu aqui. Olha aqui em setembro. Preço, ó, rompeu a linha verde, foi até a linha branca, que é a média móvel de 100 dias, que é o mesmo ponto da nossa linha de tendência. Então, aconteceria a mesma coisa agora. E depois, o que aconteceu na sequência? Depois de encostou na linha branca aqui, olha a disparada de preço, pessoal, até a alta histórica dos 67 mil dólares, tá? Então, esse ponto aqui que eu estou passando para vocês é muito importante, é muito relevante. O que eu não quero ver seria o rompimento dessas duas linhas brancas, né? Média móvel de 100 e a linha de tendência, porque aí desaba mesmo, a gente não sabe até onde pode ir. Até aqui seria interessante, porque é parecido tanto com 2017 quanto com o último movimento que a gente teve